Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Graças a Deus, eu também estou bem. Que bom que você veio para nós termos aqui mais um tempo de adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre. Amém? É verdade? Você crê na volta de Cristo? Crê ou não crê? Ah, sim. Tomei um susto agora. Não é? Nós cremos na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque assim, para isso fomos resgatados, não é? Fomos salvos. E a promessa dele é que ele vai voltar, e nós estamos esperando a volta do nosso glorioso Redentor. Você é parte do corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós estamos aqui no Parque América hoje, mas em milhões de lugares no mundo, nesse exato momento, tem gente fazendo a mesma coisa que nós, adorando aquele que reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo. Ele não resgatou só os irmãos do Parque América. Se você descer aqui a rua Jequirituba, nesse horário tem muitos irmãos adorando a Deus. Em vários lugares do mundo, e adorando a Deus na esperança, na perspectiva da volta do nosso glorioso Redentor. Nós estamos aqui, vamos ficar por aqui mais um tempo, não sei quanto tempo, é Ele que sabe. Mas uma coisa nós temos certeza absoluta: o nosso glorioso Redentor, Jesus Cristo, vai voltar para buscar a sua igreja. Essa é uma promessa, irmãos, ela é uma promessa unilateral. O que é isso? Querendo eu ou não, ele vai voltar. Gostando eu ou não, ele vai voltar. Nada impede a volta de Cristo. A Bíblia diz que nós não sabemos o dia, e a Bíblia também não declara a hora, o dia, o mês, o ano, não. Mas a Bíblia diz que ao soar da trombeta de Deus e a ordem sair do trono, e aí podemos parafrasear, quando o pai disser ao filho, ao nosso irmão mais velho, quando sair a ordem do trono, e o pai disser: filho, chegou a hora, e é agora, e esse céu se rasgar, e a glória de Jesus aparecer, então se cumprirá, Maranata, Maranata, aleluia, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem buscar o teu povo, vem resgatar a tua igreja, vem completar a alegria no coração daqueles que tu compraste para Deus, de toda a terra, de todo o povo, de toda língua e de toda nação. Meu irmão, você precisa ter essa esperança no seu coração. A volta do teu Salvador, a volta do nosso glorioso Redentor. Hoje eu quero falar com você sobre um assunto muitíssimo interessante. E que eu não sei se acontece com você, comigo acontece. Na nossa correria do dia a dia, nós, às vezes, esquecemos que somos salvos. É só comigo que acontece isso? Às vezes nós passamos o dia trabalhando, lutando, fazendo as coisas, esquecendo que somos salvos. E só no final do dia, quando nós chegamos em casa, e aí nós vamos descansar um pouco, e lembramos: meu Deus, se eu não amanhecer o dia amanhã, não tem problema, eu estou na glória. Meu Deus, muito obrigado. Não é assim? É só comigo que acontece isso?
Mas aquele que nos salvou não esquece. Ele não esquece. Ele é o nosso Salvador. Então eu quero compartilhar com você hoje uma palavra sobre salvação. Sobre a nossa salvação. E nós vamos usar o livro de Apocalipse. Não vai ser nenhuma ministração apocalíptica, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nós vamos falar sobre salvação, porque o livro de Apocalipse é o livro da redenção do povo de Deus. É o livro da redenção do povo de Deus. Amados, precisamos entender o seguinte: nós não cabemos mais nesse mundo. Esse mundo já não nos suporta mais e nem nós suportamos esse mundo. É o pecado, é as tragédias. Todo dia nós nos decepcionamos com esse mundo. É o amor que se esfria, é o irmão que faz mal para o outro, é o semelhante, o meu semelhante já não tem mais o mesmo valor para mim. Esse mundo já não cabe mais. A Bíblia diz que se nós fomos inimigos do mundo, nós somos amigos de Deus. E se nós somos amigos de Deus, somos inimigos do mundo. Esse mundo já jaz no maligno, diz a palavra. Sabe quem é que mantém essa terra funcionando, ainda com um pouco de graça, aliás, de muita graça, mas com um pouco de sensibilidade? Sabe quem mantém isso? Jesus, por meio da sua igreja. Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra. E se o sal sair, estraga tudo, não é assim? Se o sal sair, apodrece. Se o sal sair, não tem gosto. Uma comida sem sal não tem gosto nenhum. Então, por meio da igreja de Deus, Ele ainda mantém essa terra com um certo gosto, com uma certa cor. E ainda estamos suportando, mas não cabe mais. Porque aquilo que Deus formou, o pecado deformou. E Cristo vem e transformou. Mas transformou com um propósito. Transformou para Ele. Você e eu, nós não fomos transformados para o mundo. O mundo não nos cabe mais. O mundo nos odeia, diz as Escrituras. O mundo quer nos destruir a cada dia. O inimigo quer nos destruir. Sabe quem nos mantém de pé? Ele, Jesus Cristo. Sabe quem te mantém forte? Jesus Cristo. Sabe quem mantém a tua família de pé? Jesus Cristo. Sabe quem é que te acorda pela manhã para você ir trabalhar, te protege durante o dia inteiro, você volta para casa em paz, em segurança? Ele. Qual é o nome dele? 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 Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele. Louvado seja Ele. Louvado seja o Senhor. Quem mantém a nossa vida funcionando, quem mantém a esperança no nosso coração, a esperança que queima o nosso coração, vem dEle. Vem dEle essa esperança viva, que nos mantém de pé. Vem dEle. Obrigado, amado. Vem de Jesus, a esperança viva que nos mantém de pé todos os dias. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 19, ele diz assim: trarei à lembrança aquilo que me traz alegria. E ele vai dizer: o que me traz alegria é que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã, todas as manhãs na nossa vida. Elas não têm fim, elas são eternas. O Senhor é fiel.
Todos os dias, pela manhã, as misericórdias do Senhor são renovadas na nossa vida, para que nós possamos vencer mais um dia, 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 e nós vamos vencendo pelo nome do Cordeiro, vencendo pelo poder do Cordeiro, vencendo pela glória do Cordeiro, porque Ele é o nosso glorioso Redentor. Ainda que nós, em um determinado momento, pensamos assim: está demorando demais, Senhor. Está difícil demais, Senhor. Às vezes nós pensamos assim, mas Deus não retarda. Deus não demora. Na hora certa, Ele se manifestará gloriosamente, poderosamente, inesperadamente, inescapavelmente. Ele virá e todo olho verá, e todo ouvido ouvirá a trombeta de Deus tocando, os céus se rasgando, e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aparecerá. Então a grande esperança de salvação dirá: recolhe a minha seara, a minha igreja, o meu povo, porque a hora chegou. Aleluia! É Ele o nosso Deus. Então eu quero começar esta mensagem de hoje, à guisa de introdução, para te dizer o seguinte: o maior presente que Deus pode oferecer à sua igreja não são, irmãos, os milagres, não é a cura, não são os ministérios ou os dons. Embora tudo isso seja necessário, não é o maior e o melhor presente de Deus para a sua igreja. O maior presente de Deus para a sua igreja é o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor Salvador. O maior presente de Deus para a sua igreja é a salvação eterna. Porque nós, às vezes, confundimos as coisas. Presta atenção no que eu vou te falar. Na maioria das vezes, nós estamos vivendo e nós trabalhamos a nossa vida cristã numa caminhada para chegar até Deus. Não é assim? A nossa vida, o dia a dia, é a leitura da Bíblia, é a oração, é a obra social, é os cultos, é a comunhão. Nós fazemos isto tudo pensando assim: nós precisamos chegar até Deus. E eu quero dizer para você que não deve ser assim. Como é que é, pastor? Mas Jesus disse que é o caminho. E é verdade, João 14,6. Nós precisamos entender que nós já somos filhos de Deus. Nós já fomos resgatados por Deus. Nós já fomos salvos por Deus. Portanto, nós não precisamos viver como alguém que vai chegar até Deus, mas nós precisamos viver como alguém que já está em Deus. Nós precisamos entender que nós já vivemos em Deus. Nós já vivemos em Cristo. Nós já somos de Cristo. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo. E fomos abençoados em Cristo. E fomos eleitos por Cristo. Fomos escolhidos pelo Pai e através do Filho Ele nos resgatou. Nós já estamos nele. Deus não está longe, Deus está perto. Deus não está distante, Deus está em nós. Deus não está só entre nós, Deus mora em nós. Portanto, o meu comportamento não é um comportamento de alguém que está tentando chegar até Deus. O meu comportamento é o comportamento de alguém que já vive em Deus. Já vive em Deus. Nós já vivemos em Deus.
As nossas obras são as obras de quem já está em Deus. A Bíblia diz as obras do salvo. Não é as obras de alguém que vai se salvar. Não é as obras de alguém que vai ser salvo. Por isso eu já quero te dizer, não saia daqui hoje sem salvação. Não vá embora desse culto hoje sem salvação. São as obras de quem já é salvo. Josué, você já é salvo. Sara, você já é salva. Cida, você já é salva. Rebeca, você já é salva. Irmão, você já é salvo. Então as nossas obras são as obras do salvo, e não as obras de alguém que espera ser salvo. Porque Cristo já nos salvou. Já nos resgatou. Então o nosso posicionamento é o posicionamento de alguém que é salvo, e não de alguém que vai ser salvo, a não ser que você trabalhe a soteriologia, que é a doutrina da salvação, de modo fatiado. Por exemplo, salvação, ela não é uma palavra que se restringe apenas à salvação da condenação eterna. Salvação é aquilo que acontece no nosso dia a dia. Por exemplo, uma matéria da soteriologia, que é a salvação, todo dia nós estamos sendo salvos. Por exemplo, você tem noção do que Deus já te salvou hoje? Da morte, Ele pode ter te salvado. De um acidente, Ele pode ter te salvado. Você tem noção de quantos planos o diabo já fez hoje para tirar a tua vida, para tirar a tua paz, e Deus foi lá e te salvou? Então essa é uma forma de salvação. Salvação, ela é ampla. Em todo o contexto salvífico, você vai encontrar várias maneiras de ir sendo salvos aos poucos. Mas nós vamos nos prender na salvação eterna. A salvação eterna. Salvação eterna. Oi, amados. Amém. A salvação, o contexto salvífico é muito grande. Não é só da condenação eterna, mas nós estamos sendo salvos de várias maneiras todos os dias. Mas nós vamos nos prender na salvação eterna. Nós somos salvos da condenação eterna. Entendeu? Então vamos lá. Vamos ver como é que Mateus descreve o nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, pode abrir no versículo 18. Lá está escrito assim: e Maria, estando desposada com José, achou-se grávida. E José, por ser um homem justo, isso é Mateus capítulo 1, tá? A partir do 18, por aí. E José, sendo um homem justo, tentou sair fora do relacionamento, mas ele quis fazer isso de maneira muito discreta, porque ele não queria que Maria sofresse uma difamação, por exemplo. Então imagina a cabeça do José. Mas louvado seja Deus que enquanto José dormia, um anjo de Deus o apareceu em sonho. E disse assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua esposa, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E ele diz assim: ela dará à luz um filho, e você precisa colocar o nome desse menino de Jesus. E ele vai dizer por quê que o nome dele tem que ser Jesus. Porque ele, diga comigo, salvará o seu povo dos seus pecados. Então Mateus vai descrever Jesus desta maneira: o Deus que salva o seu povo dos seus pecados. Lembra que Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. Por isso que no livro de Mateus, Jesus é apresentado como o grande Messias, o rei vencedor, aquele que veio para libertar. Amém? Agora, se você vai lá em Lucas capítulo 2, Lucas vai descrever o nascimento de Jesus de outra maneira, mas vai terminar no mesmo ponto. Em Lucas capítulo 2, se você for ali a partir do versículo 9 e 10, vai estar escrito assim: e naquela mesma comarca havia pastores, que cuidavam dos seus rebanhos nas vigílias da noite. E um anjo do Senhor os apareceu, e a glória do Senhor os cercou, e eles tiveram grande temor. E o anjo disse: não temas,
porque eu vos trago hoje novas de grande alegrias, que é para todo o povo. Como é que Lucas descreve o nascimento de Jesus? Novas de grande alegria, que é para todo o povo. Aí ele vai concluir: hoje, na cidade de Davi, vos nasceu quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Entendeu? Você está entendendo até aqui o propósito do nascimento do nosso glorioso Senhor Jesus Cristo? Já João, no seu evangelho, ele vai descrever o nascimento de Jesus um pouco diferente. João capítulo 1. Primeiro ele vai dizer que todas as coisas foram criadas por Jesus. Então ele vai dizer que Jesus é o criador de todas as coisas. Isso é João capítulo 1, a partir do versículo 3, não é? Se você for no versículo 9 do capítulo 1 de João, está escrito assim, que Jesus é a luz que resplandece nas trevas. A luz que resplandece nas trevas, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Mas se você vai até o versículo 29, tem aquela conhecida, maravilhosa frase de João que diz: Pastor Francisco, aí vem ele, quem? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que João está dizendo? É o Salvador. Então, cada um deles descreve Jesus como Salvador, eles apenas pontuam de forma diferente, mas é o mesmo Jesus, o mesmo Salvador, o mesmo Deus eterno. Amém? Entendeu até aí? Glória a Deus. Vamos prosseguir então. O livro de Apocalipse, amados irmãos, é o livro menos lido das Escrituras. O livro mais lido nas Escrituras e no mundo é o Evangelho de João. O Evangelho de João é o livro mais lido no universo. O livro de Apocalipse é o livro menos lido das Escrituras. Tem uma explicação para isso. As pessoas não lêem Apocalipse, às vezes, porque tem medo. E, de fato, o livro de Apocalipse é interpretado de três maneiras: simbolicamente, literalmente e alegoricamente. São essas três formas. Porque o livro de Apocalipse tem muitos símbolos. Então, as pessoas não lêem, às vezes, porque tem medo. E, realmente, quando o livro de Apocalipse fala dos finais dos tempos, para quem não tem Jesus, para quem não é salvo nele, é um negócio aterrorizante mesmo. Porque os inimigos de Jesus, eles vão sendo abatidos um por um. Hoje o pastor Nilo falou um pouco de manhã sobre isso. A outra maneira, o outro motivo pelos quais as pessoas não leem o livro do Apocalipse é porque não entendem. Porque tem muitos símbolos, então é preciso estudar com calma. Mas nada que pelo Espírito a gente não possa buscar entendimento. E a outra maneira, o outro motivo é porque não gostam. Não gostam de ler o Apocalipse. Não acham necessário, então não lê. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O livro do Apocalipse é o livro da redenção do Cordeiro de Deus. Da Igreja de Deus. O livro do Apocalipse é ele que vai nos mostrar a vitória retumbante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre os seus inimigos. É no livro do Apocalipse que nós vamos ver a vitória maravilhosa da Igreja do Cordeiro. É no livro do Apocalipse que nós vamos ver o Cordeiro vencendo todos os seus inimigos e sair vitorioso. Vitorioso, vitorioso. É no livro do Apocalipse que nós ficamos sabendo o que vai acontecer na eternidade, o que vai acontecer no final dos tempos. Nós só sabemos disso lendo o livro de Apocalipse. Portanto, o livro de Apocalipse é um livro de amor. É um livro que mostra o amor de Deus pelo seu povo, o resgate do seu povo, a vitória da sua igreja, a vitória do dono da igreja, do Cordeiro. Por exemplo, é no livro do Apocalipse que você vai presenciar o casamento. De quem, pastor? O casamento de Jesus com sua noiva.
É no livro do Apocalipse que você vai ver a mesa da Santa Ceia maravilhosa, com um lugar para cada um de nós sentarmos, e nós vamos ceiar com o nosso glorioso Redentor. É o livro do Apocalipse que vai nos mostrar isso. A promessa que ele fez, olha, esse vinho nós só vamos tomar ele agora na eternidade, vai se cumprir na glória, e nós vamos ver isso aonde? No livro do Apocalipse. Por isso, leia Apocalipse, irmãos. Quando não entender, procura o pastor Nilo, que é o nosso mestre. Mas não deixe de ler. Então nós vamos começar no Apocalipse aqui, deixa eu ir para lá. Logo aqui no capítulo 1. O capítulo 1 vai relatar, primeiramente, a questão do nosso amado irmão João. João Evangelista. Então, abra, por favor, em Apocalipse capítulo 1, nós começaremos aqui a partir do versículo 17. Olha que bênção. Eu tenho certeza que você vai sair daqui apaixonado pelo livro do Apocalipse. Olha o que diz João capítulo 1, versículo 17. Ele diz assim, e eu, isso é João, né? E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, qual é a primeira palavra que Jesus diz para João? Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Versículo 19. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Versículo 20. E o mistério das 7 estrelas, que viste na minha destra, e dos 7 castiçais e ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Você só vai entender esse texto aqui, se você entender o que está acontecendo com João. João tem aproximadamente aí seus 90 anos de idade. Um senhor de idade. Estava num período em que a perseguição da igreja era muito grande. Roma era quem mandava. Roma era quem dominava. Roma era quem dava as cartas. Se Roma dissesse vive, vive. Se Roma dissesse morre, morreria. Roma é quem tem o controle de tudo. Roma é quem explora a nação. Roma é quem tem o controle do mundo. Portanto, o reinado que João tem na cabeça é o reinado de Roma. Ele é um senhor de idade que foi colocado numa colônia na ilha de Patmos para morrer abandonado naquele lugar. A ilha de Patmos é uma ilha pequena, cercada pelo oceano. Não tem como sair daquele lugar. Agora pensa comigo, um senhor de idade, apesar de ser crente, jogado numa masmorra daquela, sabendo que Roma é cruel, que Roma mata sem dó nem piedade, principalmente os cristãos, a perseguição é terrível. Como é que está o coração desse homem? Desse senhor de idade? Ele está arrasado. Ele sabe que não vai sair dali com vida. E é nesse momento, amado irmão, nesse exato momento, que Jesus Cristo aparece para João. E o João relata antes o seguinte: eu estava preso na ilha de Patmos e vi por trás de mim uma voz como de muitas águas. E ele vai relatar quem ele viu. Ele olhou para trás e viu Jesus glorificado e caiu como morto. E ele vai dizer assim: os olhos eram como bola de fogo, os pés reluzentes como latão, e da sua boca saiu uma afiada espada que cortava com 2 gumes. O que é isso aqui? Uma alegoria. Isso aqui não é literal. Jesus não tem olho de fogo, não sai espada da boca, e nem os pés é latão. Isso é uma alegoria. O que João está dizendo é, os olhos de fogo, ele vê tudo.
Ninguém consegue mirar nos olhos de Jesus. É penetrante demais. É mais glorioso do que o sol do meio-dia. A voz de muitas águas. É que a voz do nosso Senhor alcança qualquer coração, alcança qualquer vida, não importa onde ele está, no mais profundo abismo, se o Senhor falar, ele vai chegar com a voz no teu coração. Os pés como latão, fala da pureza, do poder de Jesus. João vê isso e cai. Quem de nós não cairia, amado irmão? E quando João está no chão, Jesus chega e coloca a sua destra sobre ele. E as primeiras palavras de Jesus não são para a igreja, são para João. Por quê? Porque João está arrasado, sem força, sem ânimo, e sabe que não sairá dali vivo, porque quem reina é Roma. Então, presta atenção na declaração de Jesus para aquele velho homem. Olha como Jesus chega fortalecendo aquele homem, dando força, dando vigor, esperança. Ele começa dizendo assim: não temas, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. Sabe o que ele está dizendo? João, sou eu, calma, eu sou Jesus e estou vivo. Eu não estou morto, como dizem. Eu não estou morto, como Roma afirma. Eu estou vivo, calma, sou eu, o teu Senhor, o teu Deus. Eu não te abandonei, eu estou aqui. E vou te mostrar coisas inefáveis. Isso é palavra de ânimo, amado irmão. Ele prossegue dizendo assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ele está dizendo: João, não é Roma que tem o poder da morte. Não é César que tem o poder da morte. Não é Domiciano que tem o poder da vida e da morte. Eu tenho as chaves, João, da morte e do inferno. Não se preocupa com a morte. Ela não vai te alcançar. Ela não vai te deter. Ela não vai te destruir, porque eu a venci. A morte está vencida, João. Eu te pergunto, como é que está sendo animado o coração daquele homem? Como é que está sendo fortalecido o coração daquele homem? Aí ele prossegue dizendo assim, no versículo 19: escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as que depois destas hão de acontecer. Deixa registrado, João. Deixa registrado as coisas que tu viste. O que foi que o João viu? O Cristo glorioso, poderoso. Ele não viu mais aquele Jesus Cordeiro, que foi para a cruz, calado, sem reagir, que os romanos bateram, machucaram, mataram. Não, João não viu mais ele. João viu o Cristo glorioso. Escreve, João, o que tu vistes. Escreve as coisas que são. E escreve as coisas que eu vou te mostrar na eternidade. Sabe o que é isso? João, quem está no controle do passado, do presente e do futuro, sou eu, João, e não Roma. Quem está no controle da história, João, sou eu, e não Roma. Quem tem o controle de cada minuto, João, de cada segundo da história, sou eu, e não César. Então, o coração desse homem é animado. E Jesus vai revelar para ele algo maravilhoso no versículo 20. Ele vai dizer: tu viu os 7 castiçais? Sim.
Tu viu as 7 estrelas? Sim. Os 7 castiçais e as 7 estrelas, o mistério é esse. Igreja e o anjo da igreja. E Jesus disse, os 2 estão na minha mão, João. A igreja está na minha mão, João. Está no meu poder, João. O anjo da igreja de cada uma delas está no meu poder, João. Quem tem autoridade sobre a igreja na terra e sobre tudo é Jesus Cristo, não é César, não é Roma, não é o homem. O poder pertence a Deus. Mateus 19, 18, é isso? Mateus 19, 18, estou errado? 28, 18, Jesus disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. É Jesus que tem todo o poder. Não é Roma, não é João. Não é o homem. Não são os pastores. Jesus é o único que tem todo o poder. Por isso eu quero ler com você algumas declarações de Jesus Cristo, para você se animar nesta noite. Para você sair daqui com um coração alegre, na certeza da sua salvação. Abra comigo, por favor, Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 9. Você trouxe a sua Bíblia? Amém. Amém. Não vai mais aparecer o texto lá no telão, tá? Não, só o versículo lá. O texto não vai mais. Para quê? Para que nós possamos ler as Escrituras. Abriu? Está com o coração preparado aí? Então vamos começar no versículo 9. Presta atenção aqui, ó. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, e todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono, sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? Olha só, João está vendo uma manifestação gloriosa diante de Deus. O ancião chega e fala assim, você sabe quem são esses que estão aí, vestidos de vestes brancas? Qual é a resposta do João? Versículo 14. E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. Não sei não, Senhor. Eu não sei quem são eles. Qual é a resposta dele? Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Agora lê o versículo 16 comigo e compartilha comigo essa vitória do nosso Deus. Olha só, quem são esses? Nunca mais terão fome, louvado seja Deus. Nunca mais terão sede, louvado seja Deus. Nem o sol, nada lhe fará mal alguma.
cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Oh, louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Essa é a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e daqueles que estão nele, a igreja de Deus, a igreja viva, vitoriosa, retumbante vitória, uma vitória gloriosa e uma igreja próspera pela mão do Cordeiro Santo de Deus. Não haverá fome, não haverá sede, não haverá lágrimas, não haverá decepção, não haverá dor, não haverá tristeza, porque o Cordeiro Santo, o Deus Todo-Poderoso, guiará, cuidará, apacentará. Vitória do nosso glorioso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Vitória da igreja do Deus vivo. Isso aqui, irmãos, vai acontecer, porque é a promessa do nosso Deus, e Ele não falha. Tem mais. Marca esse texto na sua Bíblia. Deixa guardado aí. Não esquece, não. Não esquece. Agora, abra comigo, por favor, aí no livro de Apocalipse, agora no capítulo 21, por favor. Vamos lá no capítulo 21, a partir do versículo 22. Deixa marcado aí. Deixa marcado aí. Antes, espera aí, vamos lá no capítulo 4, depois nós vamos lá no 21. Vamos no capítulo 4 aqui? No capítulo 4 aqui tem uma afirmação interessante. Abriu? Apocalipse capítulo 4? Amém. Depois dessa visão maravilhosa do João, o João diz assim, ó, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipse. Presta atenção. Ele diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta na ilha de Patmos. Aonde a porta estava aberta? Aonde a porta estava aberta? Amado irmão. Se você me disser que no céu tem porta, eu acredito. Porque o João disse assim, depois dessas coisas eu olhei e vi uma porta aberta no céu. Agora tu imagina, o João estava sendo arrebatado, é claro, ele olha e vê uma porta aberta no céu. Mas se a porta tivesse aberta e tudo tivesse parado por aí, mas olha a continuação do texto. E a primeira voz, que como de trombeta ouvi falar comigo, disse, qual é a primeira voz que ele ouviu? Nós lemos lá no capítulo 1, a voz que ele viu, foi aquela voz que ele viu atrás dele, quando ele estava lá, caído, a voz de muitas águas, a voz do Cristo glorificado. Ele está dizendo assim, esta primeira voz que eu vi, me disse o seguinte, o que foi que ele disse? Sobe aqui, João, e mostra-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. João viu uma porta aberta e Jesus disse, João, sobe aqui, João. Porque o que tu está vendo agora, João, na ilha de Patmos, em todo o Império Romano, o que tu está vendo é que Roma reina, César reina. O que tu está vendo, João, é que o poder está nas mãos dos homens, mas sobe aqui que eu vou te mostrar quem é que reina.
Sobe aqui que eu vou te mostrar quem é o rei. Sobe aqui que eu vou te mostrar quem é que tem autoridade. Sobe aqui, João, que eu vou te mostrar quem é que tem o poder. Vem aqui, João, e vê quem é que está no trono. Vê se é César que está no trono. Vê se é Domiciano que está no trono. Vê se tem algum dos imperadores antigos que está no trono. Vê se tem algum faraó no trono. Vê se Nabucodonosor está no trono. Vê se Ciro está no trono. Vem ver se é Davi que está no trono. Vem ver se é Salomão que está no trono. Sobe aqui, João. E vem ver quem reina e quem tem poder de verdade. Vem aqui, João, e vê a sala do meu escritório para você ver o que é poder e glória. João sobe. João é levado. A porta se fecha. Ah, meu Deus. A porta se fecha. E olha o que João começa a ver. Versículo 2 do capítulo 4. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que qual foi a primeira coisa que João viu quando chegou lá? O que mesmo? O que foi que João viu? Um trono. Diga, um trono de glória, de poder. O trono do eterno, o bema de Deus. Um trono. A primeira coisa que João vê é um trono. Aí, ele vai dizer o seguinte: quem é que estava nesse trono aí? Dá uma olhada comigo, vamos prosseguir. Um trono. Estava posto no céu. E sobre o trono. Alguém está sentado no trono. João não conhece. Então João vai descrever, dentro das suas limitações, quem está sentado no trono. Versículo 3. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe, de sardônica, e o arco celestial estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Ele continua no versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. Você sabe o que é isso? Sabe o que é um trono glorioso? E ao redor desse trono tem 24 tronos. Essa é a visão de João no céu, na glória. Prossegue. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas e tinham sobre a cabeça coroa de ouro. Autoridades espirituais. Autoridades. Agora, presta atenção nos efeitos especiais celestiais da glória. Presta atenção no que João está vendo aqui. Prossegue comigo, no versículo 5. E do trono saíam o quê? Relâmpagos. Meu irmão, eu não sei você. Eu não sei você, mas se eu estiver num lugar e descer um raio, um relâmpago, eu desmaio, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de trovão e relâmpagos. Eu corro para o quarto e deito, amado. Deito e me encubro com um lençol, com um cobertor. Eu tenho medo. Tenho medo. Então ele diz, e do trono saíam o quê? Relâmpagos, e o que mais? E trovões. Mas ele viu mais, e vozes. E diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Que trono é esse? Trono de glória, trono de poder. Os 7 Espíritos de Deus é o poder do Cordeiro de Deus na sua essência. Esse é o trono. Não é o trono de César, não é o trono de Faraó, não. João está vendo algo que ele nunca viu na história. Agora, lê o versículo 6, por favor. E havia diante do trono como um mar de vidro,
semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Preste atenção no versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Sabe o que é isso? O leão é a figura mais poderosa e imponente do reino animal. Por isso que ele está aqui. O segundo animal era semelhante a um bezerro e tinha o terceiro animal, rosto como de homem. Rosto como de homem é porque o homem, ele é a primícia das criaturas de Deus. Agora, continua. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O reino animal, no reino das aves, a águia é o único pássaro citado nas Escrituras como sendo superior aos demais. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas ao redor e por dentro, e estavam cheios de olhos, e não descansavam de dia nem de noite, de dizer: Santo, 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 Santo. Sabe o que nós estamos vendo? Sabe o que João está vendo? E que nós ficamos sabendo, porque o nosso irmão nos relatou, é que o cordeiro, que um menino, que Mateus relata como Salvador, há boas novas de salvação, que Lucas relata como Salvador, é o Criador de todas as coisas que João relata em capítulo 1, versículo 3. É a luz que veio e resplandeceu nas trevas de João capítulo 1. E é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe aonde ele está? Na glória, reinando, sendo adorado dia e noite pelos anjos, pelos homens e por toda a criação. Tem que se dobrar e adorar aquele que reina para todos sempre. Jesus Cristo, adorado nos céus e na terra. Agora vamos lá para o versículo 21 de Apocalipse, por favor. Capítulo 21, isso. Capítulo 21 de Apocalipse, por favor. Vamos ler o versículo 11. Apocalipse, capítulo 20. Aliás, para aí. Vamos passar primeiro pelo 19. Apocalipse, capítulo 19. Eu não posso deixar de ler isso aqui com você, meu irmão. E declarar com a força. Capítulo 19, vamos ao versículo 11. Depois ao versículo 13. Olha o que diz aqui. Apocalipse 19, 11. Prepara o teu pulmão. E vi o céu aberto. E eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele é chamado de... é chamado de fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Versículo 14. E seguiam-no um exército que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Versículo 15. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Agora lê o versículo 16.
E eu quero te pedir para você ficar de pé, para ler comigo esse versículo. E dar aquele glória a Deus. Oh, aleluia, meu irmão. Eu vou repetir aqui, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 16. Lê comigo, está escrito assim: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome. Uou! Aleluia! Rei dos reis e Senhor dos senhores é o nosso Deus, o nosso glorioso Redentor. Aleluia! Aleluia! Ele é o único que pode dizer: eu sou Rei dos reis e Senhor dos senhores, e todos os exércitos da terra e do céu estão debaixo do meu poder. É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Pode sentar, meu irmão, descansou um pouquinho? Aleluia. Agora vamos ao capítulo 21. E o versículo 22. Oh, meu Deus. Que grandeza. João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém. João está contemplando a vitória do Cordeiro e a vitória do seu povo, da sua igreja. Irmãos, a nossa vitória. Nós estamos aqui, mas nós já estamos lá na eternidade com Ele. Porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos aqui, mas nós já estamos lá. Porque essa vitória aqui é a nossa vitória. É a nossa salvação. Nós somos salvos, amados irmãos. Nós somos salvos em Cristo. Essa vitória é a nossa vitória. Agora preste atenção. João vê no céu tudo o que vai acontecer no futuro. O fim dos tempos. E aí nós descobrimos que a maioria das coisas que Deus criou tem prazo de validade. Por exemplo, quando você lê Gênesis, você vê a criação do sol, da lua, né, que são os luminares. Mas quando você lê Apocalipse, o sol não está lá não, e nem a lua. Então, a maioria das coisas que Deus criou e que vem no Antigo Testamento, tem prazo de validade. Vamos entender por quê que tem prazo de validade? Lê comigo, 21, 22 de Apocalipse, até o 23. João está falando da cidade, da morada eterna, da Nova Jerusalém. E olha o relato dele. Versículo 22. Ele falando da cidade. 22 ele diz assim: e nela não vi templo. Não tem templo na Nova Jerusalém. Ele não viu. Ele não viu o templo. Mas ele vai explicar por que ele não viu. O que está escrito aí? E o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que é que não tem mais na cidade? Versículo 23. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Por quê? Para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Irmão, presta atenção aqui. A cidade não tem sol. Não tem dia. Não tem noite. O Cordeiro é a luz da cidade. O Deus Todo-Poderoso é o templo da cidade.
O Deus Todo-Poderoso é a lâmpada da cidade. O Deus Todo-Poderoso é a saúde da cidade. É a vida da cidade. Agora eu te pergunto, a cidade, a lâmpada da cidade, isso está direcionado a quem? A mim e a você, amado. Jesus é a nossa luz. É a nossa lâmpada. Nós somos templo do Espírito Santo. Fomos comprados por esse Jesus maravilhoso para usufruir de toda essa maravilha. A eternidade está destinada aos filhos de Deus, que hoje, como disse João, está vivendo nessa terra e passa por um pouco de sofrimento, por um pouco de luta, por uma peleja. Todos os dias nós temos uma batalha para vencer. Mas olha o que está sendo preparado, o que está preparado para mim e para você na glória eterna. O Senhor Jesus Cristo já tem tudo pronto, tudo preparado para mim e para você. A cruz do Senhor Jesus Cristo venceu a morte. A ressurreição de Jesus Cristo é a esperança da nossa ressurreição. A morte de Jesus Cristo nos trouxe vida. Por isso nós podemos dizer: Senhor, Maranata, vem Jesus. Nós esperamos a tua volta, Jesus. Nós esperamos a tua chegada. Tu é a nossa vida, tu é a nossa esperança. Tu é aquele, Senhor, que nos redimiu, que nos tirou do charque de lodo. Tu é aquele que nos deu esperança. Senhor, vem, nós estamos te esperando. Tu é a nossa alegria completa, tu é a nossa alegria plena. O povo de Deus espera o Senhor. O povo de Deus espera o seu Salvador. O povo de Deus espera, sim, a sua esperança de salvação todos os dias, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos redimiu, ele venceu. Ele venceu a morte, ele venceu os nossos inimigos, ele venceu tudo para que você tivesse vida eterna, para que você tivesse alegria plena, para que você pudesse levantar as suas mãos e louvar e adorar aquele que reina para todo o sempre. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o eterno, o vencedor, o vitorioso, aquele que dá vitória ao seu povo, à sua igreja, em nome de Jesus, nós somos mais que vencedores. Aleluia! Sobre o trono
sobre todo nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Aleluia. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Ele é santo, Ele é santo, Ele está vivo, Ele vai voltar. Glorifique o nome daquele que vive para sempre, o nosso Salvador, o nosso eterno Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Glória e honra e poder ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que reina para todo sempre. Para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Ele é santo, 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 santo. É o Senhor nosso Deus. Aleluia. Quero declarar sobre a sua vida nesta noite as bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. A salvação de Deus na tua família, a salvação de Deus nos teus amigos, a salvação de Deus na tua vida. Tu vais ser alcançado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu vais ser alcançado pelo Salvador. E toda a tua casa, toda a tua família vai ser alcançada e vai ser salva. Toda a tua casa vai ser encontrada nos céus, debaixo do trono do Cordeiro Eterno. Vai ter um nome escrito no livro da vida. E a salvação do Senhor está sobre a tua casa, sobre a tua família. Declara hoje, nessa noite, declara agora que a salvação do Senhor estará sobre a sua casa, salvando, libertando, restaurando, para o louvor, glória e honra daquele que vive para sempre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, meninos. Louvado seja o Senhor. Eu quero fechar esta mensagem de hoje dizendo para você que o João viu alguns livros, livro da vida, e o João disse assim: chegou um momento em que os nomes foram chamados, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida não tem parte nessa bênção. Eu vou fazer algo agora que eu não costumo fazer, não sou muito de fazer isso, mas se você ainda não tem o nome escrito no livro da vida e você quer que seja escrito hoje, a hora é agora. A hora é agora.
Se você entende que seu nome ainda não está lá, não sai daqui não, desse jeito não. Porque só Jesus pode escrever o teu nome e o meu no livro da vida. E naquele grande dia, quando for chamado, eu quero ver você lá, meu irmão. Eu quero ver a sua família lá. Nós vamos contemplar a face do nosso eterno Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos sentar com Ele, nós vamos ceiar com Ele. Nós vamos abraçar o nosso Senhor. Nós vamos dizer a Ele: Senhor, muito obrigado por ter nos salvado. Obrigado por essa mesa grandiosa. Obrigado por ter nos trazido para esse lugar maravilhoso. Se você quiser, a hora é agora. Não vá embora sem fazer isso. Amém? Está todo mundo salvo? Glória a Deus por isso. Irmãos, graça e paz. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. André, por favor.